Oi, gente. Meu Deus, misericórdia. Meu Deus, né? É difícil. Que isso? Hoje tá difícil, misericórdia. Oi, Maura. Maura chegou. Você viu, Maura? Meu Deus, depois de tanto tempo, não estou conseguindo fazer a live com a doutora Michele Siqueira. E eu acho que eu recebi um pedido aqui. Vamos ver. Oi, Mi. Deixa eu ver. Você, Mi. Vamos ver se aqui não trava. Vamos ver. Meu Deus. Meu Deus. Agora vai, Gra! Sinara. Nossa! Aleluia! Agora foi! Agora deu certo! Estão me vendo? Estão Deu mexendo? certo, minha filha, pelo amor de Deus! Não tô Que é isso? acreditando numa coisa dessa! Eu tô quase surtando com isso. Por quê? Aqui eu caí 6 vezes, não sei. Eu vou descobrir. Gente, já pode meter um processo aí, por Com favor. certeza eu quero saber o que tá acontecendo. Ai, meu Deus! Vamos lá, Gra! Vamos Pelo amor de Deus, passar gente. por cima disso aí. Isso! Então, Jesus! meu Deus, eu nunca vi isso. Nunca vi. E olha que eu assisto, você sabe muito bem que eu assisto todas as suas lives. Mas nunca Todas. aconteceu, nunca. Nunca, É não. complô, tá vendo, gente? Estão querendo me tirar do Instagram, porque eu tô falando demais. Porque a live é boa, agora vai dar certo, se Deus quiser. E Deus não vai deixar mais esse negócio travar. Vamos lá, Gra. Sai, olho gordo. Sai fora, sai pra lá, olho gordo. Ai, gente, então vamos lá. E aí, gente, como eu tava contando, você já deve estar cansado. Então eu tô falando. Não, eu quero ouvir tudo desde o início, que eu vou, inclusive, guardar no meu YouTube. Conta pra gente, Gra, do diagnóstico do Miguel, que é tão importante para todas as famílias saberem. Exatamente, porque querendo ou não, né, Mia, às vezes as pessoas elas olham para uma criança e acham que ela é muito pirracenta, Sim. acha que é comportamento, é caráter, mas não querem enxergar que, na verdade, atrás daquela criança que tem um comportamento atípico, pode ser uma criança autista, né? E aí, o Miguel, como eu disse, né, eu vou retornar tudo para vocês entenderem e a gente vai falando aí. Acho que agora não cai, não. Cai não, tá ótimo. E aí, quando foi com 1 ano, eu peguei e tive. Miguel falava até 1 ano, dava tchau, mandava beijo, aquelas coisas de bebê. Depois o Miguel foi perdendo todas essas habilidades com o tempo. Como eu tinha separado do pai biológico do Miguel, como eu já disse, isso é um testemunho enorme para contar, né, Mia? A Mia é uma amiga minha, gente, que ela sabe da minha vida, então eu tenho liberdade para contar isso, né? A gente é amiga de muitos e muitos anos. Miguel tá assistindo, minha mãe colocou aí, Mia, ó. Mas ele tá com sua mãe, ele não tá aí com você, não? Depois ele vai ter que dar uma passadinha. Pois é, depois minha mãe traz ele um pouquinho em casa, senão ele coloca o terror. E aí eu peguei e descobri o diagnóstico dele após ter levado ele no neurologista, no oftalmologista. Isso qual idade, mais ou menos? Isso o Miguel tinha 2 anos e meio. Ele foi perdendo, foi regredindo, e aí ele foi perdendo as habilidades que ele tinha. Foi rápido, né? Foi muito rápido, porque o Miguel regrediu ao ponto que o Miguel foi parar dentro do espectro, porém severo. Então, assim, foi muito, muito rápido, porém ele sofreu muito, porque nós sabemos que hoje nós temos 3 tipos, né, de autismo: o leve, moderado e severo. E o Miguel, ele foi parar no severo, a ponto do Miguel bater a cabeça na parede. O Miguel já não andava mais. O Miguel era uma criança que, quando ele queria alguma coisa, ele pegava a minha mão, levava a minha mão até algum lugar e queria, vamos supor, água, ele levava a minha mão até o lugar e aí pedia água. Era um biscoito, levava a mão. Só que isso é uma característica, né? Porque uma criança com 2 anos e meio, a gente não, antigamente a gente tinha uma cultura, vou falar na minha época, as pessoas falavam, vamos supor, não falava com 3, 4 anos,
Ah, isso é normal. Sua mãe falou com 3 anos, sua avó fala com 4 anos. E aí virou uma cultura dentro das famílias, na verdade. E aí eu falei assim, gente, não tá normal, tem alguma coisa errada, mas eu não sabia o que era o autismo. E aí um belo dia, em 2012, eu estava assistindo um programa a qual estava falando sobre o autismo. E minha irmã estava realizando uma cirurgia nesse dia, eu estava sozinha com o Miguel. Então, estava minha irmã e minha ex-cunhada na sala esperando minha irmã fazer a cirurgia. E aí eu fazendo minhas coisas, achando aquilo super normal. Miguel para lá, isolado, sem me buscar para brincar, não sendo uma criança diferente, comportamentos atípicos. Quando eu fui ver aquela reportagem, eu identifiquei, falei assim, gente, é exatamente o meu filho. E aí as lágrimas caíram, eu não consegui me conter, porque querendo ou não, nós não estamos preparados para ter algum tipo de deficiência dentro da nossa família. Né? Vamos ser verdadeiros, a verdade é isso. Né? Porque é muito fácil de fora falar assim, olha, mas Deus te deu, quando te dá, Ele escolhe as mães certas, né? Você é mãe especial, é o título que a gente escuta. Mas, na verdade, a gente não está preparada para ser uma mãe especial. A gente queria, na verdade, a gente traça todo um projeto para os nossos filhos. E aí, quando você descobre, você perde o norte, você perde o chão. Tem toda uma expectativa criada, né? Sim, eu até costumo a dizer que, na verdade, quando você tem um filho, você descobre hoje no pré-natal, faz o ultrassom, hoje tem chá, revelação. E aí você descobre se é um menino, você logo pensa lá longe, olha, se for menino, vai para o exército, vai para a aeronáutica, vai não sei o quê. Se for menina, festa de 15 anos, vai ser assim, o vestido vai ser tal. É imediato o nosso pensamento, o raciocínio é dessa forma. E aí, a questão que quando você recebe o diagnóstico, você não sabe o que é, que acontece isso muito também, Mi. O que acontece? Nós vamos até a consulta. Muitas das vezes, aquele profissional ele não está nem preparado para tratar o paciente, as mães, eu quero muito falar isso com você aqui na live. E aí, só diz o seguinte, olha, foi assim que eu já conversei isso com a Mi, e foi assim, eu entrei dentro do consultório, um belo agosto de 2012, entrei, e aí a psiquiatra disse assim para mim, olha, o Miguel é uma criança autista, porém, não espere nada dele. O Miguel não vai ser nada. O Miguel, ele não vai falar. O Miguel, eu até dou um nozinho na garganta ainda, porque a gente lembra, né? O Miguel não vai falar. O Miguel não vai andar, devido aos transtornos sensoriais, né? A dificuldade sensorial que ele tinha. Ele não vai andar, ele não vai casar, ele não vai ser advogado, ele não vai ser médico, ele não vai ser nada. Não coloque expectativa no seu filho. E pronto, eu não fui orientada sequer o que era o autismo. Ou seja, muitas das vezes as mães, é o que eu mais vejo, você sabe que nós temos um grupo de mães e nós recebemos várias mães e elas não sabem. O que o que eu mais recebo, olha, a mãe está sem chão, ela recebeu o diagnóstico agora, a mãe ela não sabe fazer, ela está se sentindo sozinha. Porque quando você recebe o diagnóstico, você literalmente, você vai para um outro mundo. E nesse mundo você entra, parece que você está sozinha, é literalmente como se fosse para Marte. E lá você encontrasse um grupo de pessoas que estão no mesmo barco que você. Só que até que você passe por esse processo, a gente sofre muito. Porque nós somos discriminadas, as pessoas não sabem o que fazer, né? E você recebeu um diagnóstico e recebeu um puxão de tapete, ou seja, meu filho não falava mais. Isso, só fazendo uma parte da sua fala, com relação a esse profissional, eu acho um absurdo, né? Porque antes de ser um profissional, a pessoa é um ser humano. Então ela tem que saber lidar com as pessoas. Que é isso? Tá conversando com quem, gente? Com uma família que acaba de ter um diagnóstico de uma pessoa com autismo, onde ela não tem nenhum tipo de informação. E falar desse jeito?
Exatamente, Mi. E é o que mais as pessoas escutam. Eu tive conversando com uma mãe pessoalmente essa semana passada, e essa mãe foi uma profissional de renome conhecida, né, aqui no nosso estado. E ela disse, olha, não gostei porque ela só falou, seu filho é autista e pronto, sabe? E se vire, a mãe que se vire, a mãe ela tem que se virar. Eu acho que essa pessoa, além de é o que você disse, Mi, você é uma profissional da área de direito e além disso, você ajudar tantas pessoas, você acolhe, às vezes você faz, né? Eu estou perto, eu sei como que você é exatamente isso daí. Então você faz uma videochamada, você acolhe aquela pessoa e às vezes a pessoa quer só conversar, a pessoa quer só escutar a sua voz. E hoje os profissionais, eu não sei o que eles estão pensando da área da saúde, eles querem diagnosticar essas crianças e muitas das vezes não estão preparados. E olha, seu filho é autista, toma, o combo é seu e o problema é seu. Se vira. Eu só dei... Se vira, pode. Você sabe que eu sou radical. Eu entendo isso como uma infração super grave, sabe? Porque como que você lida com pessoas, porque eu acredito, né? Porque eu estudo muito código de ética, fiz muita defesa de direito médico para falar sobre essas questões de como lidar. Então, lá no Código de Ética Médica, ele tem lá como lidar, tem que tratar com famílias. Não fala de jeito nenhum para você ser um cavalo com as famílias, não. Coitadinho do cavalo, o cavalo é lindo, gente. O cavalo não faz nada disso, né? A gente tem aquela São os ditados populares, né? Exatamente, não tem nada disso. Você vai tratar uma família dessa forma. E na faculdade, principalmente na questão da saúde, eu acho que tinha que ter aí uma disciplina relacionada às relações humanas, que isso é importantíssimo. Com certeza. Eu falo que não é só ter um diploma, né? É saber primeiro tratar o ser humano. Existe um ser humano ali que não estava, como eu disse, não estava preparado para nenhum tipo de diagnóstico. Imagina escutar que seu filho não vai ser nada. Quer dizer, só porque meu filho não fosse falar, se o meu filho não fosse andar, ele não seria nada, né? Quer dizer, não existe isso. Quantas crianças, quantos adolescentes, adultos não falam, não andam, mas é tudo, é o tesouro para aquela família. É a pedra mais preciosa, não existe preço. Então, assim, eu acho que, não tenho certeza, os profissionais de saúde precisam se qualificar e ter essa ética mesmo. Porque o mais se vê é isso, eu vejo muitas mães reclamando nessa situação. Esse acolhimento de primeira, né, acontecendo dessa forma, e isso é muito triste, né? Porque as mães elas não estão preparadas. E acaba que nós, como mães, e aí isso foi passando, eu perdi um chão, vivi meu luto, que não é fácil, né? Minha família não sabia o que era. Não se falava tanto, inclusive a lei do autista, ela veio ser sancionada e o autista entrar em 2012, né? Então foi justamente no ano que eu descobri o autismo do meu filho. Então, assim, tudo era muito novo. E aí, depois disso, eu ganhei um novo Miguel. E o Miguel hoje, para mim, é tudo avesso daquilo que a médica disse. Ele é tudo para mim. O Miguel é a minha escola, é minha faculdade. O Miguel ele é tudo, sabe? Não tem nem palavras, porque ele me ensina a ser melhor. Ele me ensina a ser capaz. Ele hoje, todos os estímulos, né? Eu corri muito atrás, você sabe disso. Sim. Eu mergulhei de cabeça no mundo do TEA. E aí eu fui buscar comigo mesma aquela loucura que passa na nossa cabeça de quem que eu vou procurar. Então aí nós vamos procurar o Dr. Google. E aí é o primeiro. Me imergi no Dr. Google. Autismo, o que é autismo? O que fazer com autismo? Autismo tem cura, autismo... E aí eu fui emergindo nesse mundo. Hoje são 7 anos de diagnóstico, vai fazer 8. Em agosto, que o diagnóstico dele foi fechado. E aí hoje eu trabalho com essa rede de mães, que é uma rede de apoio, querendo ou não.
que acolhe as mães, né, Mi? Porque, infelizmente, nós não temos um recurso, nós não temos um amparo da rede que venha amparar essas famílias. Ou seja, recebeu o diagnóstico? Tchau. Se vira. Você vai... Toma que o filho é teu. Exatamente. Não tem um tipo de acolhimento sequer da rede, seja na rede pública, que venha acolher essas famílias. Então, aí eu criei esses grupos, eu comecei a acolher essas mães, né? Você sempre comigo, acolhendo essas mães também. E aí lutar pelos direitos dessas famílias, porque é tão importante, né? As famílias saber o que elas têm de direito, o que essas crianças têm de direito. Nós não estamos pedindo favor, nossos filhos não são coitados, nossos filhos são seres humanos que têm direitos e deveres como os outros também. Exatamente. Aí, Gra, a gente começa a falar aí da educação, né? Que é o problema de todas as famílias que têm uma pessoa com deficiência em casa. Nós estamos na pandemia. Esses dias eu dei uma entrevista na Bandeirante e eles perguntaram assim para mim, doutora, como que a lei pode ser descumprida na pandemia? Eu falei, que é isso? Tá acontecendo isso aqui? Tá acontecendo. Ô, Gra, me conta como que foi aí esse processo. Como que tá aí na educação inclusiva do Miguel, agora que nós estamos na pandemia? Nós já estamos em junho. Eu sei que tem muitas crianças que não tiveram uma aula este semestre. E isso não pode acontecer, principalmente com a pessoa com deficiência, né? Então, nós temos que falar sobre isso, que é importante demais. E para as famílias verem que elas têm direito, que os direitos devem ser respeitados também, ainda que você esteja dentro de casa na pandemia. Exatamente. O que acontece? Nós estamos vivendo um momento atípico de isolamento social. É o que a gente usa muito, nós como mães de autistas usamos muito. Nós estamos acostumadas, entre aspas, porque os nossos filhos são isolados socialmente, né? Sim. Estão isolados. Então, todo mundo está vivendo na própria pele, né? O que é isolar? É ser isolado, na verdade. E aí, nós estamos, como você disse, nós estamos em junho. Miguel não recebeu algum tipo de intervenção, como todas as outras crianças. E, como você sabe, uma das características do autismo, do autista, é essa questão da socialização. Sim. E a questão também da rotina, ou seja, tem que ter uma rotina para essa criança não entrar em crise, porque não existe um suporte, né, quando essa criança está em crise. E aí, o Miguel está totalmente desorganizado, porque quebrou-se todas as rotinas dele, todos os ambientes que eu consegui fazer essa intervenção de trabalhar com o Miguel, de ir à escola, de ir ao shopping, porque não foi fácil, Miguel, como eu disse, o Miguel era um autista severo, hoje ele está no moderado. Sim, nossa, aí, assim, ele modificou totalmente. Muito. Nós vamos lá nessa médica. Nós vamos lá nessa médica, tá? Lógico. Exatamente. Quando ela vê o Miguel falando te amo, coraçãozinho, ela não vai entender nada. Né? Os vídeos que ele manda pra você, te amo, te manda o coração, beijo. Pois é, não é o mesmo Miguel mesmo. Não, isso daí é só para quebrar aquilo que ela falou sobre o meu filho, né? É pra gente ver que o diagnóstico não define ninguém. Ou seja, meu filho é muito mais do que um diagnóstico, ele superou ele mesmo. Né? Então, para mim, é uma vitória. Eu sou somente um instrumento. Né? E aí, as crianças, adolescentes, né? O Miguel está na pré-adolescência, estão aí sem estudar, né? Sem ter essa intervenção, estão perdendo totalmente a socialização, porque tudo se fechou, colocaram essa obrigatoriedade que eu te disse de usar a máscara. Isso é complicado, sensorialmente falando, para um autista, porque se ele tem um transtorno do processamento sensorial, como o Miguel tem, geralmente o autista, ele vem com essa comorbidade, né? Ou outras comorbidades associadas. E o Miguel tem essa.
Então, o Miguel não consegue, a maioria não consegue. Tem autistas que falam, não, tá tranquilo, tá usando máscara tranquilo. Mas para o Miguel foi um treino muito difícil. Como você disse, tem muitos meses. E eu acabei de escutar tem pouco tempo agora, no jornal, falando que o pico ainda não chegou. Quer dizer, que pico que é esse, né? Eu acho que esse povo não sabe nem o que é pico, porque o pico tá no início do ano, praticamente, gente. Eu não tô aguentando mais. Então, assim, quebrou toda a socialização dessas crianças. Ou seja, ontem eu fiz um post sobre isso. A maioria dos autistas estão desregulados com essa quebra de rotina, de ir numa terapia. As crianças ficaram sem terapia, as crianças ficaram sem escola. E cadê a lei? Né? Que essas pessoas não estão respeitando. Estão respeitando o que é da boa vontade deles, o que convém a eles. Mas esqueceram da pessoa com deficiência. Né? Ou seja, que inclusão que é essa? Que inclusão que é essa que tanto fala? Né? Se não pensaram sequer na pessoa com deficiência. E você sabe muito bem que eu cobro isso, de incluir não somente o Miguel, mas todos eles, sejam síndrome de Down, autista, doenças raras, todos eles, né? A pessoa com epilepsia, todos eles têm o direito de ir e vir, estudar, atendimento adequado. Então, o que está acontecendo? Um surto de pessoas com doenças emocionais. Ou seja, se o nosso município já não tem conseguido dar conta de tratar a parte das crianças, da saúde mental, imagina agora com essas famílias todas adoecidas, né? Os filhos estão ficando em casa porque o pico não chega, aí você vai na rua e vê essas crianças perdidas, brincando no meio da rua, porque já não sabe mais o que fazer. As mães já não sabem mais o que inventar para essas crianças ficarem dentro de casa e não dá conta mesmo. E não vou culpar as mães, não. Porque tem que haver algum recurso, alguma coisa para essas crianças fazerem. Alguma solução. Alguma solução. Então, assim, ficar dentro de casa, para mim, já deu, sabe, Mi? Não tem como mais o Brasil parar, né? Não só Minas Gerais, mas o Brasil parar. As mães não sabem mais o que produzir para essas crianças, esses adolescentes. Os meninos estão aí nessa transição, hormônio gritando, e você não sabe o que fazer. Então, assim, o meu filho, vou falar o Miguel não quer ir para a escola. O Miguel não quer ir mais. Porque ele já perdeu, né, todo o avanço, que era um passo para ele ir para a escola, né? Agora vai ser para ele ter essa rotina novamente. Exatamente. Então, toda a socialização que eu fiz de ir, esse vínculo com a escola, ou seja, a prefeitura não tem pensado nessas crianças. Infelizmente, não pensou e eu fico muito indignada com isso, porque é complicado. Não é só o Miguel, são todos. É o tempo todo falando com as mães e as mães, uma acolhendo as outras. Porque nem suporte para essas mães não temos, infelizmente. Com relação àquela questão da máscara, né? Quando você me mandou, eu encaminhei para a promotoria aqui da pessoa com deficiência e agora eles estão conversando na prefeitura para ver se adequa aí esse decreto, né, do prefeito para flexibilizar conforme aquele decreto lá da cidade paulista, né, que já está flexível aí para as pessoas com autismo. Mas eles não têm o entendimento de flexibilizar. Porque quando o doutor Bertoldo me mandou mensagem, ele me falou, olha, Michele, eu vou recomendar, mas eles não estão aí, porque é a primeira conversa, né, Gra? Primeiro a conversa administrativa e pronto, para depois partir para o judicial mesmo. Mas aí eles estão assim... Não, se não vai abrir brecha para todo mundo. Gente, não é para todo mundo. São pessoas que têm características diferentes. Não é todo mundo que tem uma questão hiper, né? Sensorial para, de fato, não precisar usar máscara. E não vai ser toda hora. É só num pontual aí, quando você vai levar vai no supermercado, né? Igual aquela situação que você me contou. Sim, do supermercado. E outra coisa, as pessoas têm que ter bom senso. As pessoas não têm bom senso, porque não falam
de autismo, não fala de pessoa com deficiência. Não. Que falar. Nós temos que conhecer para a gente entender a realidade do outro. Então, por isso que eu gosto de fazer live para as pessoas. Ah, mas tá muito chato ficar fazendo live todo dia. Não, porque a gente tem que colocar na cabeça das pessoas que a gente tem que pensar no outro. E se você tá lá no supermercado, tem um gerente ali que não conhece a realidade, ele tem que, no mínimo, te perguntar: olha, mãe, seu filho, ele precisa de uma atenção especial? Vem cá, vamos conversar. Gente, custa? Vai matar essa pessoa? Não. A educação, Gra, com relação às pessoas com deficiência, ela tem que partir na escola. Eu acho que tinha que ter uma matéria específica para aquela pessoa. Por exemplo, educador, né, professor de apoio. Ele tem que ter uma matéria específica e tem que ter uma matéria... eu escolho ali e vou trabalhar só com pessoa com autismo. Então, eu tenho que ser especialista na pessoa com autismo. Ah, vou trabalhar só com síndrome de Down. Especialista na síndrome de Down. Porque senão esse negócio não vai para frente. As pessoas elas têm que aprender a conhecer a característica do outro. Você tem que saber tudo? Não. Mas você aprende com os pais, gente. O que eu tô achando importante, Gra, dessa situação toda, é que as famílias agora, né, estão tendo a possibilidade de conversar com os profissionais e com a escola. Algumas situações, né? Sim, sim. Porque a gente sempre falou, o Estatuto da Criança e do Adolescente sempre fala que a educação, ela é um papel de todos, né? Dessa tríade aí. É a escola, a família, a sociedade, os profissionais. É um tripé que você tem que acompanhar para dar certo, né? Mas aí a gente não tinha isso. Agora que as escolas estão passando apertado, elas estão tendo que ouvir quem são de fato os especialistas de verdade, que são as famílias. Exatamente, exatamente. Então, assim, eu penso assim, não é... Gente, eu respeito todo tipo de profissional, mas essa mãe que ela está imergindo dentro desse mundo, acolhe, aproveita, abraça, agarre. Deixa ela te ajudar, porque é o conhecimento, é a vivência. E o autismo é um transtorno que é comportamental. Ou seja, não é físico. Não é uma característica física que você vai identificar e ok. Nem o síndrome de Down, né? Que tem uma característica física, mas tem as suas características que precisam ser trabalhadas. Só que às vezes as pessoas, e principalmente em questão dos níveis, aí quando é nível, ou então eles rotulam, é autista, nossa, eles são super inteligentes, é o que a gente mais escuta. Eles são super inteligentes. Aí não sabe que ainda existe alguns tipos de autista que tem como comorbidade um retardo mental. Ou seja, né? Poxa vida, as pessoas têm que respeitar, não é rotular todo mundo. Nenhum autista é igual ao outro. É comportamental. Um vai conseguir colocar máscara, outro não. Então, assim, tá na hora. É o que eu falo também, Mi, o que você falou. A questão dos supermercados, de todo estabelecimento. Não adianta colocar aquele laço, né? Aquele laço do símbolo do autista. E se o profissional, ele não sabe nem o que é o autista. Ah, não. Um dia eu estava numa loja, eu estava numa loja, numa fila de prioridade, e eu peguei a prioridade, porque é direito do meu filho. Sim. E aí, todo mundo já olha com aquela cara pra você, né? Porque a deficiência é invisível, né? Eles não estão enxergando ali, acha que todas as deficiências, elas são visíveis, e não. A gente tem que falar sobre isso. Exatamente. E eu falei assim, não, peraí. Tá na hora de a gente começar, Miguel, tá na hora da gente começar a usar aquilo que é de direito seu. Vamos pegar a fila de prioridade. Entramos e pegamos a fila de prioridade, aí uma certa vez eu estava numa fila do banco, e a moça estava lá na outra fila do banco, não tinha ainda o símbolo do autismo. E aí a moça gritou de uma altura, eu estava com o Miguel e o Mauro. E aí a pessoa gritou e falou assim, nossa, olha o tamanho desse menino, gritou para todo mundo escutar. Olha o tamanho desse menino para estar na fila de prioridade. Eu falei que a próxima vez eu vou usar o cartaz. Talvez as pessoas consigam identificar melhor. Então vai com a blusa, né? Com a blusa. Exato. Sou mãe de autista. Sou mãe de autista e vou colocar uma setinha apontando para o Miguel. E ele é o autista. Não, aí vem a setinha, né? Eu sou autista.
Exatamente. E eu falei assim, a gente não tem condição. E aí eu falei assim, ele é autista, ele tem direito à prioridade. E na hora ela calou a boca e falou assim, desculpa. Eu falei, mas depois que já falou, depois que já julgou, depois que já machucou, né? Então não adianta, as pessoas têm que colocar placa? Tem. Mas espera aí, vamos conversar? Você sabe muito bem, eu vou aos lugares, eu faço minis palestras, na verdade é um bate-papo, explicar na nossa língua o que é um autismo, né? Para as pessoas entenderem e compreender que autismo, nossa, mas ele nem parece, como se para a mãe fosse assim um elogio. A gente não quer receber essas frases. Nossa, mas seu filho nem parece autista. Agora eu queria saber qual autista que parece autista. Eles têm que falar pra gente, porque eu não conheço nenhum, né? Então, assim, tá na hora de quebrar esses paradigmas, esses títulos, essas frasezinhas, né? Esses clichês, porque não tá dando mais. Onde que chega não parece que é autista. Uma vez eu tava no banco, sentadinha quieta na minha. Aí tinha uma mãe que tinha uma criança com autismo. Aí eu falei, ô mãe, vai lá, você tem prioridade, você viu o lacinho e tal. Aí a mãe ficou sentada assim na minha frente, aí a dona passou. Aqui, você não tá vendo aí, você tá na minha frente, mas você tem que ir lá pra trás, você não tem prioridade, não. Aí eu falei aqui, senhora, eu vou responder para ela, porque essa mãe já tá cansada, ela tá machucada de tanto que as pessoas acham que ela não tá no direito dela. Mas eu vou explicar para a senhora. Olha, essa criança, né, esse pré-adolescente, ele tem autismo. A senhora sabe o que é isso? Deixa eu mostrar para a senhora o lacinho. Aí eu mostrei o lacinho para ela. Não, mas ela ficou tão sem graça, Gra, mas tão sem graça, que ela não ficou no banco, ela foi embora. Ponto. Simples. Aí minha mãe tava comigo, aí minha mãe, nossa, Michele, mas você é demais. Eu vou ter que ir embora. Com vergonha. Mas é assim que eu faço, porque as pessoas têm que conhecer de fato. Se tem ali, né? A gente tem que conscientizar as pessoas de que não é brincadeira. Não é porque tá escrito ali que você não tem que cumprir, não. Né? Porque as pessoas têm a tendência de ver o que tá escrito e descumprir, porque acha lindo descumprir a lei, né? Não. Tá ali, exato, é para cumprir. Mesmo que você não tenha carteira, que agora a gente tem aí uma lei, né, para carteira. A lei, como que chama? Romeu Mion. Isso. Então tem a lei Romeu Mion que fala aí da carteira de identificação da pessoa com autismo, né? Ela é recente, mas os estados, eles estão aí com dificuldade para fazer essa carteira. Para emitir. Mas engraçado. Sabe o que acontece, me te interrompendo rapidinho? Eu acho que não chega nem a ser dificuldade. Eu acho que chega a falta de interesse. Sim, mas nós temos uma lei, beleza? Então agora, ao invés de você sair com a carteira, porque não tem, porque as pessoas não têm boa vontade para fazer, essa é a palavra. Você vai imprimir aqui. Você tá vendo isso aqui? Isso é lei. Eu não tenho a carteira, mas a carteira tá no meu bolso. É isso aqui que me dá direito à identificação. Exatamente. Fora a lei Berenice Viana, a lei brasileira de inclusão. Para mim, isso não precisava nem existir, Gra, porque a pessoa tem que ter bom senso. A gente já tem lei maravilhosa. Algumas coisas precisam aí ser modificadas. Mas criar lei para criar lei, porque a gente já tem uma lei que cumpre este formato aí, né? A gente tem que fazer o negócio funcionar e fiscalizar. Ponto. Exato. É isso que está precisando, a questão de fiscalizar, porque lá no Paraná, por exemplo, já tem órgãos que vão emitir essa carteira, porque é lei, né? Por que alguns estados já estão emitindo e outros não? Falta de interesse. Né? Abandono, porque não existe uma inclusão verdadeira, porque não existe pessoas que lutam verdadeiramente para aqueles que precisam e às vezes nem tem voz para lutar, né? E como você disse, muitas das vezes a mãe está cansada, ela prefere o auto-isolamento e isolar o seu filho do que ficar nesse mundo de só Deus, né? Porque as pessoas maltratam o outro, julgam o outro e às vezes você quer entrar com seu filho, está sentado na cadeira amarela, já vem o outro te empurrando, porque seu filho não parece que é autista, e aí você tem que ficar argumentando o tempo todo, não, porque ele é autista, porque ele é autista, porque ele é autista. Até quando? Fora os olhares, né, Grazi? Porque eu fico impressionada com os olhares. Porque a pessoa conhece e fica aquele negócio, né? Conversando no ônibus. Eu não dou conta, sério mesmo. Eu faço assim, querida,
cheguei nesse nível. Mas eu falei que depois que Miguel veio, por isso que eu falei questão de escola. O Miguel, ele me ensinou a ser corajosa. Ele me ensinou a ser, assim, atrevida. Porque é meu filho. Se eu não falar por ele, ele não vai conseguir falar. Né? Ele tem um autismo moderado, a verbalização dele não é totalmente funcional. Ele não sabe ainda identificar essa situação. Ele conhece que ele é autista, mas ele não vai conseguir se defender. Então eu chego e falo, olha, ele é autista. Ah, não, pronto, ele é autista, ele tem direito e pronto, acabou. Não tem que ficar discutindo mais, né? Quando aconteceu aquela questão do supermercado que eu te pedi para resolver com o doutor Bertoldo, e a doutora Michele resolveu isso pra gente com o maior amor do mundo. E aí eu falo, gente, peraí, até quando que o povo vai ficar julgando? Hoje entrei, o gerente falou comigo, não, peraí, porque ele tá sem máscara, tá. Expliquei, ele é autista, ele não dá conta de usar máscara. Aí falou assim, não, mas ele tem que usar. E começou a discutir, debater comigo dentro do supermercado. Aí, resumindo, eu falei assim, então tá bom. Já que a polícia vai chegar porque vai multar o estabelecimento, que meu filho não usa máscara, então vamos fazer o seguinte, vamos chamar a polícia, aí eu vou multar você. Que aí eu vou te pedir danos morais, aí eu vou processar. Quem vai chamar a polícia agora sou eu. Então a gente tem que começar a ter essa barraqueira dentro da gente de vez em quando. Porque não tá dando mais não, sabe? Aí sai a mãe, entra a barraqueira, entra a advogada, né? Entra tudo. Exatamente. Acaba que a gente vira um misto de pessoas, né? Porque tem que ser assim. Se não for assim, não tem quem que lute pela gente, né? Não tem quem que defenda. Isso. Fora, né, Gra? Agora nós vamos entrar na polêmica, porque a gente ama a polêmica. Fora que a gente ainda tem que escutar, né? Já que a gente está falando sobre as pessoas julgando, a gente ainda tem que escutar comentários idiotas de pessoas que influenciam outras pessoas, falando, por exemplo, aqueles dois pseudo-humoristas, né? Falando da banda que tem só integrantes autistas. Gente, eles vão ser punidos, né? Eles já estão sendo investigados. Aqui no estado, nós fizemos a representação, ela tá correndo, né? Em sair com o doutor Marcelo. Tá acontecendo. Só que eu não sou tão calma quanto outros advogados. Eu acho que a lei ela tem que ser cumprida na integralidade. E se lá tem a palavra reclusão, eu quero a palavra reclusão. Então vamos prender, nem que seja dormir um dia na cadeia, que vai ficar tranquilo. Colocar um uniforme laranja e as pessoas saberem que foi presa porque discriminou uma pessoa com autismo ou uma pessoa com qualquer deficiência. Eu não aceito e questiono mesmo. E todo mundo que vê isso deve questionar, né? E como você se sentiu, Grazi, quando você assistiu aquele vídeo daqueles humoristas idiotas que fizeram aí uma brincadeira. Aquilo não é brincadeira, né? Porque eu não chamo aquilo de brincadeira, porque falar da deficiência do outro não tem que brincar, porque isso para mim é crime. Então, crime a gente não faz brincadeira com a deficiência do outro. Ponto. Então, como você se sentiu, mãe? A mãe Grazi, na hora que viu aquilo, o que aconteceu? Me senti violada, me senti totalmente sem chão, porque é um absurdo você ter que responder mais uma vez, pela milésima vez no dia, né? E eles acharem super normal e dizer ainda que alguns autistas achavam engraçado. Porque o autista, se você rir dele, ele vai rir junto com você. Ele não tem essa malícia de ter esse deboche. Ele pode ser humorado por ser humorado, mas a maldade no coração o autista não tem. Então, assim, é muito complicado. Assim, é um absurdo, é sem palavras, é revoltante, né? Cada coisa que a gente vê, cada coisa que a gente tem visto, né? Que nem não, essa semana, hoje é o dia do desabafo, né, Gra? Ó, essa semana eu vi uma peça, um pedido, uma petição inicial de um advogado, uma profissional, um profissional, não vou falar se é homem ou se é mulher, porque depois, né, fala que eu tô falando mal. Atendendo uma pessoa com autismo, fazendo um pedido para essa família, falando que o autismo é doença.
Então, deixa eu te Se a contar. pessoa não sabe nem que o autismo não é doença, vai dar BO esse processo aí, gente. Tá vendo por que eu falo que tem que ser especialista? Você tem que saber o que é que de fato é o que você está defendendo? Porque não adianta você vai passar vergonha. Eu não vi esse colega ou essa colega, mas no dia que eu encontrar, eu vou falar, querido ou querida, você tá passando vergonha. E você tá ensinando errado, porque o juiz que vai ver aquela petição, ele vai ler porque a gente é a voz, né, das famílias. Chega lá, fala que é doença, o juiz vai ver, olha, um advogado que se diz especialista falando que é doença, não, é inadmissível isso. Então, deixa eu te contar, né? Contar para o pessoal que está assistindo também. Um belo dia, ano passado, eu comecei meu tour pelos postos de saúde para falar sobre autismo. E aí caiu no dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E aí me convidaram para um posto, não vou falar onde. E aí eu fui no posto de saúde, porque senão a gente fica taxada como eu já tô, né? Porque querendo ou não, o povo aqui, o povo da rede não gosta muito de mim, não, sabe? Mas tudo bem. Porque a verdade seja dita, né? E aí eu fui, mas como a profissional, ela era profissional, ela tinha a primeira voz, então ela falaria primeiro sobre autismo. Depois viria eu, a mãe de autista, para falar sobre autismo. Porque eu sou somente mãe, né? Não tenho formação. Informação doutoranda em Miguel. Exatamente. Aí eu falei, tudo bem. Ô, Mi, sentei lá e tô lá escutando. Falei, bom, tudo bem. Ela é uma terapeuta ocupacional. Falou a palavra portador? Não, né? Pelo amor. Não, ela falou que o autismo é uma doença. Uma terapeuta ocupacional da rede, falar que o autismo era uma doença. Aquilo ali eu comecei a passar mal. Eu falei, gente, eu preciso beber uma água agora. Eu saí da sala, eu tive que beber água, porque senão eu ia pegar o microfone dela. Eu falei, gente, eu tenho que sair. Saí, bebi água, respirei, fiz minha respiração. Quando me deram oportunidade, eu tive que, infelizmente, falei assim, gente, olha, levei todo o meu trabalho muito bonitinho, coloquei lá no como que chama? Naquele negócio da TV lá. PowerPoint. Coloquei lá e aí ela virou pra... Eu falei, gente, pra mim não chamar ela de mentirosa, eu tive que falar assim, olha, eu, infelizmente, vou ter que desmistificar aquilo que já foi falado. Usei até uma palavra bonita. Nossa, foi muito chique. Eu não tenho essa finesse, não, né? Eu falei, vou ter que desmistificar essa pessoa, porque o autismo, ele não... Nossa, orgulho, muito fino. Onde que autismo é doença? Não é síndrome, é um transtorno. Então, não é doença. Até hoje, a pessoa, eu tenho contato com ela, infelizmente, porque ela é da rede, e aí ela me vê assim, ela já até vira a cara. Então, assim, por mim, tudo bem. Só que eu não vou deixar falar, você está trabalhando dentro da rede, você cuida de autismo e você não sabe que o autismo não é doença, você está no lugar errado. Não tem condição. Nós temos que falar a verdade. E eu falei, o autismo não é doença e pronto, não tem como. Jesus Cristo. A coisa tá pior do que a gente imagina. Ô, Mi, olha a pessoa, olha aqui a pessoa, eu não dou conta, gente. Eu não dou conta. Mostra isso daqui. Olha aqui, eu não dou conta essa pessoa, olha. Que é isso, gente? Esse é o mal. O mal. Você é o melhor do planeta. Vai, Michele Siqueira! É nóis! Aqui é 24 horas. 2020 nós somos... Vai, Michele Siqueira! Esse mal que ninguém aguenta, não. Ô, Gra, agora nós passamos de mãe para pastora. E nós vamos falar de polêmica. De um pastor que falou que a pessoa com autismo lá, naquele vídeo, que na hora que eu comecei a assistir, falei, gente do céu, ele que tá possuído, né? Falou que tinha possessões, demônio, o que é isso? Gente, você... Ai, eu amei aqui, ó, hashtag Michele Siqueira. Ô, Gra,
Me conta, me conta. Você, como uma líder Então, religiosa, o que você achou daquilo? Você queria ligar? Você queria questionar? Você queria matar esse muito. pastor? Não, na verdade eu queria, porque algumas pessoas não sabem, eu também sou pastora, né? E aí as pessoas confundem muito a questão da sua fé em questão de religiosidade. E eu brinco, a Mia, ela me conhece, eu sou exatamente, Denise tá aí, eu sou isso daqui, eu não tô fazendo. Eu só estou maquiada, a única coisa que tá diferente. Colocou um olhinho de gatinho e tal. Aproveitei a live para fazer um olhinho de gato, porque a gente não tá saindo só de máscara. É lógico. Mas quando eu tive a questão eu vi aquele vídeo, foi a primeira coisa que eu fiz para te procurar, né? Falei com você, passei a relação para você. Nós entramos em contato também com o pessoal da Reunida, né? Porque eu faço parte do Conselho Estadual de Minas Gerais. E eu sou jurídica, eu sou do Reunido parte jurídica de Minas Gerais. Que chique, né, gente? E aí, acabou que a gente entrou em contato, pelo que eu fiquei sabendo, ele vai ter que responder o processo, não sei como que tá isso daí, mas a verdade é, como eu estou dentro desse mundo né, da questão do pastoreio, é o que mais a gente enxerga, as pessoas, alguns pastores que são leigos na situação do autismo, fala que o autista ele tem demônio. Eu já acolhi várias por diversas vezes, mães, por saber que eu sou pastora e também sou mãe de autista, eu acho que elas olham em mim e falam assim, poxa, se ela é mãe e ela é pastora e ela tem um filho autista, então meu filho não tem demônio. Então, sim, se isso for referência, ótimo, porque seu filho não tem demônio, né? Ele é um ser humano que tem um processamento diferente. O cérebro dele processa diferente. E qual que é a diferença disso? Né? O que tem diferente nisso? É demônio? Então, eu conversei com meu irmão também, que ele é pastor, aí ele falou assim, então nós vamos levar o Miguel lá para ele colocar a mão nele e ele vai ter que tirar esse demônio do Miguel. A Denise também me mandou aí um documento Denise também. para entregar o doutor Bertoldo sobre a questão desse pastor. Ô, Grazi, eu fico pensando, existem, então, correntes dentro da igreja que pregam isso? Nem todas, né? Mas com base em qual fundamento? Eles são cientistas? Não, é loucura mesmo. Isso é religiosidade que chama. Porque pelo que eu vi, né? Eu assisti o vídeo, depois assisti de novo, e esse pastor ele fala que ele leu o livro de Marcos, Mateus e João, e baseado na revelação dele, né? Na revelação dele. Ele tirou conclusão que aquele rapaz que estava ali, eu cheguei a conversar com a Denise, e aí ele era autista, esquizofrênico e epilético, né? Então ele não atingiu só a classe dos autistas, ele atingiu as pessoas com epilepsia, as pessoas, né, que têm esquizofrenia, ou seja, a gente também vai fazer uma corrente e vamos questionar esse pastor se ele consegue expulsar esses demônios todos. São os 2 milhões de autistas no Brasil. Vamos para a igreja dele, quem sabe ele faça esse milagre. Ótimo, eu acho que tinha que expulsar mesmo, inclusive dele, né? Pode juntar, né? Aí. Ô, Grazi, fala com o pastor Mauro que nós temos uma missão. Nós vamos lá nesse pastor, nós vamos tirar o demônio dele. Vamos, com certeza. Jogar óleo ungido na cabeça dele, dar uns cotão ungido. Vai precisar de muito óleo, viu? Porque, né? Nós vamos banhar ele, assim, naquele galão lá e colocar lá e deixar ele de molho. Porque não tem como ferver. Se possível, a gente joga fogo, misericórdia. Olha, não sou eu que tô falando nada, tá vendo, né? Mas é indignante. E eu faço esse trabalho também da questão de levar essa conscientização dentro das igrejas. Seja ela evangélica, se for convidada para você conversar com o padre, eu vou também. Eu não tenho preconceito e respeito todo tipo de religião. E aí nós vamos conscientizar essas pessoas o que é autismo e respeitar o comportamento do outro. Ou seja, nós não queremos pessoas robóticas, nós queremos que os nossos filhos aprendam a servir ao Senhor por aquilo que o Senhor é, porque mostrar para um autista quem é Deus,
na questão concreta, é muito complicado. Então, a gente tem que ter cautela para explicar para essas pessoas quem que é o Deus, a fé, explicar para os nossos filhos. Então, não é dessa forma, querendo opor ou querendo mostrar para o outro que aquela criança tem tá possuída, alguma coisa desse tipo, né? Porque para mim é sem ética, tem que perder, né, a credencial dele de pastor, porque ele não tem nenhum tipo de critério para pastorear ninguém, né? Porque se ele consegue pastorear só um tipo de pessoa, ele não está servindo para o reino, não, porque o reino ele é de todos. E como Jesus disse, vinde a mim os que estão descansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então, aquele que vai, nós temos que receber. É o nosso dever, e não ficar fazendo acepção de pessoas. Nossa! Enfim, né, Grazi? Então, existe aí uma punição dentro da igreja, um conselho de pastores que pode avaliar aí a responsabilidade, porque isso é muito sério, né? A gente não pode, a gente tem que respeitar sim, né, o posicionamento das pessoas, mas ele não pode simplesmente chegar falando algo da cabeça dele como se fosse uma multa, né? Porque ficou parecendo que é mesmo. E muitas famílias que são vulneráveis, não têm conhecimento, estão acabando de ter aí o diagnóstico. Então, tem aquelas fases, né? Aquela fase da aceitação, do luto. Então, pode ser que ela esteja numa fase onde ela está buscando aí e se depara com esse pastor. Aí o pastor fala que é demônio. Ela vai lá e vai pro pastor, vai tomar não sei o que lá, vai tirar o... E aí? Exatamente. Tem um conselho, se ele tiver credenciado, né, Mia? A verdade é essa. Se ele for credenciado dentro da questão dos pastores, né? Aí sim ele vai ser desligado, ele vai, né, vai ter uma conversa séria. Agora, existe alguns pastores que auto se denomina pastor. Então, tem que ver qual que é a procedência desse senhor. Porque se realmente ele é pastor, o conselho de pastores vai entrar, né, com certeza, eles vão entrar em contato com ele, algum procedimento vai ser tomado. Agora, se ele autodenominou, isso aí vai ter que caber também, não somente o conselho de pastores, mas também a justiça, né? Sim. Fazer alguma coisa em relação a esse senhor, porque não tem como esse senhor ficar pregando aí que autista é demônio, né? Porque ele está fazendo um estudo de flashbacks aí do autismo, que é demônio. Eu não entendi esse senhor não. Inclusive, fiquei sabendo que acho que os vídeos dele foi retirado do YouTube, né? Então, foi retirado, mas ele continua falando bobagem. Mas ele vai ter que responder aí o que, né? O que é que ele está disseminando. Ele trabalha na Zona Sul do Rio de Janeiro, nós vamos lá conhecê-lo. Sim, lógico. Nós temos bastante amigos no Rio, com certeza. A comunidade autista do Rio vai ter que ir lá para esse pastor contar pra gente o que é isso aí, já que ele fala que ele faz a cura, né? Tem uma pessoa aqui falando... aqui, ó, ele tá propagando não usar medicação, porque ele é o Senhor e ele cura tudo. Gente do céu, tem que tirar esse demônio. Nós vamos marcar com ele, nós vamos lá tirar esse demônio dele. Nós vamos conversar com ele. Vamos conversar direto com ele. A Daniela tá escrevendo aqui que tem uma pastora, tem uma tal Adriana, que trabalha com crianças, que diz que a filha com síndrome de Down dela foi curada. Pedi provas e ela disse que um hamster os laudos merecia. Como que é? Que tinha um... Que é isso, gente? Meu Deus! Aí, ó, Adriele, então nós vamos conversar com você, Adriele, porque nós vamos resolver esse negócio do demônio aí. Nós queremos que ele manifeste o demônio lá e o demônio dele vai embora. Nós vamos fazer isso, Graça. Que ele prove. Que ele prove que essas crianças, que essas pessoas com autismo têm demônio, né? Ele tem que provar isso, porque já que ele disse, fez um vídeo que Deus falou isso com ele... Ela disse que o hamster comeu os laudos. O hamster comeu os laudos. Gente do céu! Aqui, vem cá. Aqui quem chegou, olha quem chegou. Fala oi. Ei, Miguel! Gente, esse aí é o Miguel. Né, Miguel? Esse é o Miguel, gente. Aqui, ó, você vai falar assim,
Oi, pessoal. Oi, pessoal, Cucuquê. Oi, pessoal. Aê, gente! Tá demais! E esse é a pessoa que ninguém dava nada por ele, né? Que falou que não seria Não ia nada. falar, mandando beijo. Mandando beijo. A pessoa não seria nada, né, gente? Então, Pois é. inclusive, Denise, Miguel tá doido com a Mariana para ver Mariana para brincar. Doido para ver Mariana. Nós vamos marcar dele encontrar com a Mariana, nós vamos vamos produzir esse encontro, né? Vamos promover esse encontro aí com as crianças. Ô, Gra, então, nós estamos chegando ao fim da nossa live, porque a gente conversou, nós temos que marcar outro, que é outro bate-papo, assim, né? Tranquilo. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem para todas as famílias que hoje estão ouvindo a gente e que tiveram o diagnóstico do autismo. O que elas têm que esperar da comunidade autista, das famílias? Elas têm que desistir? O que você tem para elas aí de palavra de apoio, Gra? O que eu tenho a dizer é o seguinte: quando você recebe o diagnóstico, não deixe que esse diagnóstico defina o seu filho. Seu filho é seu filho. Por mais que você recebeu um novo filho, é um novo começo, realmente é um novo começo. Porém, é algum projeto, é alguma missão que Deus colocou na sua vida. Não é você somente ser guerreira, e ser guerreira também significa chorar, significa também estar cansada, significa também querer desistir, mas não desistir. E por eles, porque eles precisam da gente. E quando você estiver sobrecarregada, procure uma outra mãe. O seu problema pode estar identificado com o da outra mãe. Procure uma outra família. Não se isole. Está cansada? Não fique dentro de casa. Vá atrás dos seus direitos. Corra atrás dos direitos dos seus filhos, né? Hoje nós não temos uma rede que cubra, que acolha. Nós estamos agora na Reunida, procurando trazer algum projeto para Minas Gerais, porque não podemos ficar da forma que estamos com os nossos autistas. Traremos. E quando você precisar, nós precisamos, né, Mina? Nós vamos fazer um trabalho belíssimo para abranger toda Minas Gerais, para que possamos trazer algo de efetivo, de concreto, que venha abranger todas as famílias. Para a gente não escutar mais que essas crianças estão desamparadas. E outra coisa que eu quero deixar bem claro. Gente, uma família de autista, ela não só vive de cesta básica. Uma família de autista, ela vive de carinho, ela vive de amor, ela vive de inclusão. Se você tem um aniversário para fazer, convide o filho do autista. Ele vai pegar docinho antes do aniversário da festa? Ele vai colocar o dedinho no bolo? É o jeito dele, é diferente. Não tenha vergonha do seu filho. Ele tem direito de ser feliz do jeito que ele é. Ame do jeito que ele é. E com certeza, quanto mais você ama e respeita, mais ele vai entender e evoluir, porque ele vai entender que você entendeu ele. Ok? Com certeza, Gra. Obrigada. Eu já tenho, o pessoal já tá querendo outra live. Tenho certeza que as pessoas que me seguem aí já estão te seguindo, porque a gente tem trazido esse conteúdo para as pessoas saírem fora da caixa e conhecerem outras realidades, né? E ajudarem o próximo. Aproveitar que está na pandemia e acordar que a gente não vive sozinho, que a gente tem que olhar para as outras pessoas, a gente tem que cuidar das outras pessoas e a gente tem que se indignar com a dor do outro. Né? E eu me indigno mesmo. Eu sou assim, né, Graça? Você sabe? Então, é isso aí. Sim, e eu quero agradecer, Mi, porque você sempre esteve do lado dos autistas, das pessoas com epilepsia. Você sempre foi essa pessoa que você é. Você sempre lutou e, às vezes, a gente vê que é só a doutora Michele Siqueira, porque a gente sabe, está acabando o nosso tempo. Que é auxílio emergencial e tudo mais, mas nós precisamos também falar da pessoa com deficiência, autismo e doenças raras. Muito obrigada por você existir na nossa comunidade, viu? Beijo, gente. Salva que eu vou pegar lá no seu perfil para colocar no meu perfil e colocar no YouTube. Aí depois eu solto o link, tá? Pra gente. Obrigada. Manda um beijo pro Miguel. Fala com o Mauro que o Mauro é demais. Beijo. Fala com ele que acabando a pandemia, nós vamos lá tirar o capeta, né, nós vamos tirar o capeta desse pastor lá.
Entre em contato com essa advogada aí para ver se a gente consegue, né? Eu esqueci o nome dela, me perdoa, mas ver se ela falou que é do Rio de Janeiro e pode contar com ela. Que ótimo. Sim, Aí, ó. eu vou conversar Ó, com ela, Adriele. Adriele Moura. Nós Já contamos virou com minha você. amiga já, minha filha, porque nós vamos tirar o a minha capeta desse também. cara. Vamos fazer uma ação com esse pastor aí. Com Não ficar certeza. desse jeito, não. Ele vai ter que explicar. E lá no Rio de Janeiro, você já sabe, né? Nós temos E muitos... aproveita que nós vamos na praia. O Rio de Janeiro é mara, lindo, e nós vamos lá. Nós vamos tirar esse capeta. Pois é. Nós vamos jogar